Histórias paranormais do Japão. Isso aconteceu pouco antes de um feriado nacional, não muito tempo atrás. Eu não tinha aula no dia seguinte e isso sempre é motivo de celebração, mas eu fiquei acordado até tarde para a minha idade, por volta das 10h30 da noite. Eu estava no ensino médio naquela época e preciso explicar rapidamente a dinâmica da minha família porque isso fará sentido mais tarde. Meu pai faleceu quando eu era mais jovem, minha mãe trabalha o tempo todo e eu moro com meus avós. Naquela noite meu avô estava fora e minha avó estava em algum lugar lá embaixo, eu estava estudando para os exames, coisas de alta pressão que eu deveria levar muito a sério, mas honestamente, eu estava mais interessado na minha música naquele tempo e costumava ouvir minhas músicas no PSP. Eu estava fazendo uma pausa nos estudos, dando um descanso para meus olhos, então coloquei o PSP de lado e recostei na cadeira, fechando os olhos por um segundo. Quando os abri e olhei para a porta do meu quarto notei algo que me deixou confuso, vi algo estranho, como a figura de uma pessoa, alguém que não era da minha família, uma forma sombria espiando para mim da porta do quarto do outro lado do corredor. Aquele quarto estava vazio e não havia razão lógica para aquela sombra ser projetada lá. Primeiro pensei que minha mãe ou avó tivessem deixado a janela aberta para arejar a casa e eu estava vendo uma cortina com forma humana, ou a cortina presa na varanda ou algo assim. Parecia muito improvável, especialmente pela maneira como parecia espiar pela porta para me olhar. Não era um truque de luz. Eu observei aquela sombra emergir do quarto de hóspedes e entrar no corredor, como se estivesse fixada em mim. Mesmo na escuridão eu podia dizer pelos movimentos daquela coisa que estava me encarando, ela se arrastava pela porta no corredor com as costas contra a parede do corredor. Então vi enquanto ela lentamente recuava em direção às escadas, e antes que pudesse vê-la descer ela desapareceu. O estranho é que parecia ter a mesma altura que eu, e pela silhueta, parecia ter o mesmo cabelo e roupas que eu, é difícil de explicar. Como eu disse, só estávamos minha avó e eu na casa naquela hora, ela não subia muito as escadas porque tinha problemas no quadril, mas se fosse ela eu reconheceria sua silhueta e com certeza ela acenderia uma luz. Fiquei lá na minha cadeira tremendo, tentando entender o que tinha acabado de testemunhar. O que significava algo que se parecia comigo me observando do outro quarto? Por que e para que propósito? Seria algum tipo de espírito ou pessoa sombria? Será que desapareceu porque eu a vi? Fiquei horrorizado quando minha mente procurou respostas lógicas e não encontrou nenhuma, o que era igualmente aterrorizante. Comecei a entrar em pânico e pensei, e se voltasse? Eu não queria descer as escadas pois era o último lugar onde tinha visto aquela coisa. Ainda não faço ideia do que era e morei naquela casa até me mudar temendo ver aquela figura sombria novamente, mas felizmente não vi. Cheguei a pensar que poderia ter sido um invasor, mas acho que teria visto algum traço daquela pessoa ou de suas roupas, e não acho que era isso. Nunca contei a ninguém da minha família sobre o que aconteceu naquela noite porque estava preocupado que eles apenas rissem de mim e me chamassem de fraco, não queria que minha mãe se preocupasse comigo enquanto trabalhava tantas horas, e às vezes me pergunto se eles teriam acreditado em mim. Isso aconteceu há cerca de 5 anos quando eu ainda morava com meus pais. Lembro que estava doente na época, acho que era um resfriado ou febre. Estava deitado na cama de manhã me sentindo mal, eram mais ou menos 8 horas da manhã quando ouvi minha mãe me chamar dizendo que estava indo trabalhar e que eu deveria ligar para ela se piorasse. Naquela época tínhamos um gato, e naquele momento estávamos só eu e o gato em casa. O gato ficava entrando e saindo do meu quarto, o que era realmente irritante. Eu não conseguia voltar a dormir e já estava farto do gato, então levantei e o coloquei para fora do quarto fechando a porta. Como a casa dos meus pais é muito antiga, se você não trancar a porta o gato sabe que pode empurrá-la para entrar no meu quarto, então eu tranquei, era uma fechadura simples de trinco. Voltei para a cama mas não conseguia dormir pois meu corpo estava muito pesado e frio, minha visão estava tremendo, e não sei se isso faz sentido, mas não consigo pensar em uma descrição melhor. Eu me sentia muito estranho. Queria ligar para minha mãe para dizer que estava piorando, mas por algum motivo não conseguia sinal no telefone. Comecei a ficar cada vez mais ansioso, e essa ansiedade aumentou quando ouvi meu gato miando do lado de fora da minha porta, era um miado baixo. Havia algo estranho naquele miado, algo que me incomodou por alguns minutos até que percebi o que estava errado, o miado parecia vir de um lugar alto, não de baixo. Parecia que o gato estava na altura da minha cabeça e não perto do chão, o que me assustou muito. Não sabia como isso seria possível já que não tínhamos móveis perto da porta. Fiquei em silêncio e não me aproximei da porta.
Depois de um tempo ouvi a voz da minha mãe perguntando se eu estava bem. Ela disse que voltou do trabalho porque estava preocupada comigo. Era a voz da minha mãe, eu tinha certeza, mas havia algo sutilmente errado que me fez desconfiar. Havia pequenas diferenças no tom de voz e na escolha das palavras. Outra coisa que não fazia sentido era o fato de ela ter saído para trabalhar há apenas 2 horas, então por que ela voltaria? Se ela quisesse checar como eu estava, poderia ter esperado até a hora do almoço. Eu só estava com gripe ou algo assim, não era uma situação de vida ou morte. Eu sabia que algo estava errado, a forma como o gato miava parecendo estar na altura da minha cabeça e como minha mãe soava tão parecida, mas de uma forma assustadora, era o suficiente para me deixar com medo. Eu estava tão frio que meus dentes batiam. Eu fiquei encarando a porta, sentindo meu corpo pesado demais para se mover. Estava ali sentado, frio e assustado. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer antes mesmo de acontecer. A maçaneta da porta começou a girar violentamente várias vezes. A fechadura era tão antiga que não seria difícil arrombar a porta. Meus dentes batiam de frio e eu podia até ver minha respiração embaçando na minha frente. Meu corpo ficou rígido, e após alguns momentos meus dentes pararam de bater e eu fiquei em silêncio. Então senti que a presença do outro lado da porta tinha ido embora. O que quer que fosse não estava mais lá. Consegui me mover novamente, então peguei meu smartphone para ligar para minha mãe e o sinal voltou. Eu estava realmente assustado e comecei a falar com ela perguntando se ela tinha acabado de chegar em casa. Ela disse: "Do que você está falando? Ainda estou no trabalho, você está bem?" Eu disse que estava apenas me sentindo pior e que tive um pesadelo. Fiquei no meu quarto até ela voltar durante o intervalo do almoço e estava completamente aterrorizado. Infelizmente, quando minha mãe chegou em casa, descobrimos que nosso gato estava sem vida deitado ao pé da minha porta. Não havia ferimentos visíveis no gato e ele não estava doente ou velho. Ele estava correndo feliz apenas algumas horas antes. Me pergunto se ele foi levado por aquilo que tentava entrar no meu quarto. Me pergunto o que poderia ter acontecido comigo se eu achasse que realmente era minha mãe do outro lado da porta. Acho que meu gato pode ter salvado minha vida. Procurei por anos uma explicação para o que aconteceu comigo e gostaria de compartilhar algumas das minhas descobertas. Parece que os animais de estimação não são as únicas vítimas. O que quer que tenha visitado minha casa naquele dia, demônios visam os jovens, idosos ou doentes. Eles escolhem os mais fracos da casa. Isso fez com que pessoas propensas a doenças se tornassem bodes expiatórios no passado. Há sugestões de que em algum nível as pessoas subconscientemente percebem que não tem nada para afastar espíritos malignos e infortúnios, e é por isso que acabam querendo um animal de estimação. Se um animal de estimação morre prematuramente, pode significar que há algo demoníaco à espreita. Acho que é por isso que as bruxas mantinham gatos pretos, não sei, estas são apenas minhas teorias baseadas na minha experiência aterrorizante. Eu ouvi essa história de um dos meus amigos que é entusiasta de escalada em montanha. Ele já escalou muitas montanhas e faz parte do mesmo clube que eu. Ele me contou sobre uma escalada específica em que teve que pagar uma espécie de pedágio num estacionamento. O responsável pelo pagamento anotou seu endereço e informações para caso de emergência. Ele chegou às 8 da manhã, o que é bastante tarde para ele, e estava escalando sozinho naquele dia. Como sabia que começaria tarde, decidiu antes de chegar que passaria a noite no cume. O responsável pelo pedágio lhe disse que havia uma cabana desabitada lá em cima que ele poderia usar. Ele gostou mais dessa ideia do que montar sua barraca. Ele escalou até o cume sem incidentes e apreciou as belas vistas. Estava sozinho no cume e a cabana estava vazia. Preparou um café, observou o esplendor da natureza e assistiu ao pôr do sol. À medida que anoitecia, ficava mais escuro e frio, então ele entrou na cabana. Levou consigo um pouco de álcool, bebeu enquanto preparava o jantar e ouvia o rádio. Estava muito cansado após o jantar, a bebida e a caminhada, então decidiu ir para a cama cedo para começar a descida de manhã. Apagou a lanterna e a cabana ficou escura. Adormeceu rapidamente devido ao cansaço. No meio da noite acordou com um barulho estranho. Parecia que a porta estava batendo. Ficou um pouco assustado, pois a previsão do tempo não indicava uma noite particularmente ventosa. Ele percebeu que não era o vento, mas algo diferente. Parecia o som de alguém tentando abrir a porta e o som de pessoas andando. Ele checou o relógio e viu que passava das 2 da manhã. Ele não achava que outro alpinista tentaria escalar a montanha naquela hora da noite. Ele sabia que para escalar essa montanha era necessário pagar o pedágio no estacionamento e que não havia outra montanha na área, apenas uma rota de escalada. Ele ficou na cama tremendo, sem coragem de sair do saco de dormir. Fingiu estar dormindo, mas manteve os olhos levemente abertos esperando que o barulho fora da cabana parasse.
Seus medos se confirmaram quando ouviu a porta render ao abrir. Ele viu 4 figuras na porta iluminadas pela luz tênue da lua, um menino, uma menina, um homem e uma mulher, todos com roupas esfarrapadas e sem lanternas. Entraram na cabana e ele fechou os olhos rezando para que fossem embora. Ele estava aterrorizado com aquela família que desafiava toda a lógica. Pareciam procurar algo, mas logo saíram sem fechar a porta. Assim que se foram, ele desmaiou de medo. Quando acordou, juntou rapidamente suas coisas e começou a descida. Ele não queria encontrá-los de dia. Quando chegou ao pé da montanha, contou ao homem do pedágio sobre sua experiência. O homem disse que ele era o único na montanha naquela noite, e isso perturbou. Ele se perguntou se os visitantes seriam espíritos, pois uma família havia desaparecido na montanha meses antes. Meu amigo está convencido de que eram espíritos e nunca mais vivenciou algo paranormal em suas escaladas. Essa história aconteceu quando eu morava em Ashoji. Na época eu estava na universidade e havia me mudado para Tóquio, vindo de Chiba. Em Tóquio morei em 3 lugares diferentes, e essa experiência se passa no segundo apartamento para onde me mudei. Encontrei um apartamento de que gostei. O prédio era bem antigo, mas havia sido recentemente reformado. A estrutura e o layout do apartamento eram realmente únicos. Assim que o visitei, mostrei meu interesse ao corretor e fizemos o contrato. Eu tinha uma namorada e ela se mudou para morar comigo. Agora deixe-me explicar o layout desse apartamento. Ficava no segundo andar do prédio num canto. Era estranho e interessante porque eu tinha uma escada pessoal conectada ao meu apartamento. Havia também uma vaga de estacionamento logo abaixo dessa escada privada, o que tornava a vida mais fácil. Ao abrir a porta da frente, você via o banheiro à direita e a cozinha mais adiante no corredor atrás dele. À esquerda havia escadas, e ao lado delas a entrada para a sala de estar. Subindo as escadas encontrava-se uma porta que levava ao sótão, e eu realmente gostava do sótão. Como eu disse, o plano do apartamento era bem incomum, mas era legal. No entanto, pouco depois de nos mudarmos começaram a acontecer coisas estranhas. Minha namorada adorava o lugar tanto quanto eu. Um dia estávamos sentados na sala bebendo e assistindo TV, quando ouvimos o som da maçaneta da porta. Minha namorada entrou imediatamente em pânico, muito assustada. Tentei descontrair e disse algo como: relaxa, deve ser só o vento. Não estaria sendo sincero se dissesse que meu coração não estava batendo tão rápido quanto podia no meu peito. Eu estava apenas tentando manter a calma e a compostura. Definitivamente parecia ser a porta. Poucos segundos depois, o som se repetiu, e desta vez minha namorada começou a entrar em pânico, quase chorando. Que tipo de homem ou namorado eu seria se não fosse verificar? Então disse a ela para esperar enquanto eu ia ver de onde vinha o barulho. Estava muito nervoso e estressado. Saí da sala e encarei a porta da frente e vi o que estava causando o barulho. Diante dos meus olhos, a maçaneta da porta estava se movendo para cima e para baixo, como se alguém do lado de fora estivesse tentando entrar. O pânico tomou conta de mim quando a maçaneta balançava e a porta se mexia, parecendo que havia uma força real por trás disso. Percebi que a porta não estava trancada, e enquanto pensava nisso, a porta se abriu. Eu esperava ver algum maníaco armado com uma faca, mas não havia ninguém lá fora. Aos poucos esse medo específico foi desaparecendo e chamei minha namorada dizendo: não se preocupe, é só algum lixo sendo soprado pelo vento lá fora fazendo barulho. Eu menti para tranquilizá-la. Apesar de não haver ninguém atrás daquela porta, ainda me sentia aterrorizado. As coisas que não são vistas são as mais assustadoras. Acho que as coisas que desafiam a lógica e a razão são verdadeiramente as mais aterrorizantes. Decidi tentar esquecer e continuar bebendo para afogar meus problemas. Não sou bom em beber, fico bêbado facilmente e sempre acabo me sentindo mal, mas aquele dia foi realmente estranho. Eu não bebi muito, mas comecei a quase hiperventilar, minha respiração ficou rápida, sentia-me atordoado e tudo parecia estar sob um filtro amarelado. Algo estava definitivamente errado, sentia como se fosse desmaiar ou morrer. Não estou sendo melodramático, as coisas escalaram muito rápido. Sentei lá em pânico silencioso e interno até não aguentar mais. Pedi à minha namorada, com dificuldade para respirar, para chamar uma ambulância. Ela chamou e fui levado ao hospital. No hospital me informaram que eu havia sofrido de hiperventilação, provavelmente causada por algum estressor. Disseram que meus sintomas já estavam começando a diminuir, não me sentia mais estressado. Então pedi para ir embora e chamamos um táxi para voltar para casa. Eu estava bastante preocupado, pois isso nunca havia acontecido comigo antes, então liguei para minha mãe para pedir a opinião dela. Vou devagar por um segundo e contar sobre minha mãe. Ela sempre acreditou ter o poder de sentir a presença de espíritos. Eu não acho que tenha tal habilidade, sou meio cético. Não esperava o que ela disse, porém, ela disse que parecia serem os primeiros sintomas de possessão e que eu precisava ter muito cuidado. E isso realmente me assustou. A hiperventilação acabou se tornando uma coisa regular, eu aprendi a gerenciá-la um pouco melhor a cada episódio, mas decidi que não queria mais viver naquele apartamento, algo estava terrivelmente errado lá. Tentei sair o mais rápido possível e minha namorada concordou, pois ela também queria ir embora e via que algo estava me afetando.
Tentei ficar fora do apartamento o máximo que pude. Assim que minhas aulas terminavam, eu tentava encontrar outras coisas para fazer fora. Para me manter ocupado, eu chegava a jogar caça-níqueis de vez em quando, embora nunca tivesse me interessado por isso antes e não jogue mais. Era um hobby estranho naquela época. Depois disso eu ia buscar minha namorada no trabalho dela e voltávamos para casa. Cerca de um mês se passou desde o incidente com a porta, e então, uma noite voltamos para o apartamento. Como mencionei antes, havia um lugar perto das escadas onde eu sempre gostava de estacionar. No entanto, quando voltamos havia um grupo de pessoas no estacionamento. Notei que um deles era um monge e todos os outros estavam vestidos de luto com buquês de flores e incensos acesos. Era uma visão bastante estranha. Minha namorada e eu ficamos um pouco em pânico, estacionamos longe deles e fomos perguntar o que estava acontecendo. O monge sorriu para mim e respondeu: "Oh, não se preocupe, as coisas estão bem agora. Por favor, não se preocupe." Eu não entendi e pedi que ele explicasse melhor, então uma mulher na casa dos 50 anos se adiantou e disse: "Acho que posso explicar, meu marido tirou a própria vida aqui." Fiquei de boca aberta, aparentemente o marido dela havia tirado a própria vida em nosso apartamento poucos dias antes de nos mudarmos. Eu estava atônito, mas perguntei: "Por que vocês estão fazendo isso agora?" Então o monge disse que havia uma crença compartilhada de que o espírito do marido da mulher ainda não havia passado para o outro lado, mas agora com a ajuda dos presentes e do ritual que ele havia realizado, acreditava-se que o espírito do homem estava em paz. Não estava certo de que podia confiar que o espírito daquele homem estivesse realmente em paz. O que eu sentia naqueles episódios de hiperventilação eram níveis incrivelmente profundos de medo, dos quais eu não queria mais experimentar. Então, apesar das garantias do monge, reclamei com o proprietário e me mudei. Fico feliz em dizer que os episódios de hiperventilação pararam imediatamente e minha namorada e eu vivemos uma vida muito mais confortável agora. Eu ouvi essa história da minha tia que trabalhou em um hospital durante toda a sua carreira. Como você pode imaginar, ela viu e viveu muitas experiências. Uma noite minha tia me contou sobre quando ela se tornou enfermeira pela primeira vez. Ela disse que a parte mais difícil do trabalho era o turno da noite. A maneira como ela descreveu suas funções e deveres fazia parecer que ela estava incrivelmente ocupada. Ela tinha que fazer rondas regulares durante toda a noite e responder às mudanças súbitas no estado dos pacientes. Ela achava difícil se adaptar ao turno da noite já que seu corpo estava acostumado a dormir enquanto ela estaria trabalhando. Além disso, ela disse que ficar sozinha em um hospital escuro à noite era muito assustador. Ela sentia isso como uma enfermeira novata e imaginou que eventualmente se ajustaria. Em uma noite enquanto fazia suas rondas pelo corredor escuro do hospital, ela observava os pacientes enquanto passava para ver como estavam. Quando chegou a um quarto no terceiro andar, notou um paciente idoso, na casa dos 80 anos, sentado ereto olhando fixamente para a janela. O homem idoso percebeu que minha tia estava na porta do quarto a observando, então ele chamou perguntando se era o Nozaki-san que estava de plantão naquela noite. Ele nunca se virou para olhar para ela, mas como estava escuro, minha tia podia ver o rosto dele refletido na janela e ele parecia estar sorrindo. Minha tia então o encorajou a se deitar na cama e descansar. Não era a primeira vez que ela ouvia alguém falar sobre esse Nozaki-san. Desde que começou a trabalhar no turno da noite ela tinha ouvido os pacientes falando sobre ele. Quando alguém mencionava Nozaki-san geralmente era para dizer algo positivo. Um paciente até disse que Nozaki-san era muito melhor do que ela em seu trabalho. Minha tia não era do tipo que desenvolvia ciúmes profissionais, ela é sinceramente tranquila e paciente. Devido aos pacientes constantemente referenciando este outro médico ou enfermeiro, ela decidiu se esforçar para conhecê-los. Ela procurou nos registros e registros, mas não conseguiu encontrar esse Nozaki-san em lugar nenhum nas folhas de assinatura que os médicos e enfermeiros deveriam assinar quando começavam seus turnos. Até onde ela sabia, não havia ninguém trabalhando em seu setor com esse nome, mas como ela ainda era relativamente nova em seu papel, ela supôs que deveria haver alguns médicos e enfermeiros seniores no setor que ela ainda não tinha conhecido, então ela não pensou muito nisso. Depois de garantir que o idoso estava deitado em sua cama, ela voltou à estação de enfermagem. Uma enfermeira sênior estava lá e ela e minha tia começaram uma conversa casual. Minha tia aproveitou essa oportunidade para mencionar o enigmático Nozaki-san. Ela disse que a enfermeira sênior congelou por alguns segundos, que você poderia ter ouvido um alfinete cair naquele setor, e então se virou para minha tia com uma expressão muito preocupada no rosto. É interessante que você mencione Nozaki-san. Ela trabalhava aqui até cerca de 1 ano atrás quando tirou a própria vida. Essa espécie de coisa surge de vez em quando por algum motivo. Minha tia ficou chocada com isso, disse que a deixou arrepiada, mas então esperava que fosse algum tipo de engano, talvez a enfermeira tivesse entendido mal. Então minha tia mencionou a conversa que teve com o homem idoso. A enfermeira disse que isso tem acontecido muito ultimamente.
Minha tia ficou surpresa com essa resposta desinteressada e direta. A enfermeira aparentemente tinha uma expressão muito séria ao dizer isso. Minha tia nunca esqueceu essa troca e desde aquela noite continuou a ouvir o nome Nozaki-san no setor, especialmente em seus turnos da noite. Não era apenas o homem idoso, mas também pacientes jovens e até crianças. Toda vez que ouvia esse nome ela se sentia desconfortável. Esses pacientes estavam falando sobre alguém que não estava mais lá, como se ainda estivessem trabalhando no hospital. Não parecia certo, era como se eles ainda pudessem ver Nozaki-san, como se ela nunca tivesse partido. Minha tia considerou pedir demissão por causa do quanto aquilo a assustava, mas em vez disso ela se adaptou ao seu papel e se acostumou com a vida no setor. Logo o sentimento de desconforto e o medo que sentia começaram a desaparecer. Ela ainda ouvia o nome Nozaki-san no setor, mas não se assustava mais como antes. Ela apenas pensava consigo mesma. Ah, lá vamos nós de novo. Ela também começou a pensar de maneira diferente. Já que Nozaki-san era uma enfermeira sênior que trabalhava no setor, talvez seu espírito ainda estivesse presente para cuidar dos pacientes, talvez não precisasse ser algo assustador. Ela passou a tentar pensar nisso como algo positivo. Enquanto eu ouvia a história que minha tia me contava, pensei que era uma história bonita. Talvez nem todos os fantasmas sejam realmente ruins, e eu sorri enquanto minha tia continuava. Minha tia notou meu sorriso e sorriu de volta dizendo: Eu também estava sorrindo assim quando cheguei a essa conclusão, mas então descobri algo bastante perturbador. Todos os pacientes que me perguntavam sobre Nozaki-san ou se ela estava trabalhando aquela noite acabavam falecendo alguns dias depois. Parecia que vê-la ou falar sobre ela era um péssimo presságio, um sinal de que o fim estava próximo. Não sei, há algo nisso que parece tão sinistro, como se Nozaki-san fosse o ceifador do hospital. Eu moro em um apartamento construído em 1989 e agora vou descrever o layout porque é importante. É um lugar bem padrão, mas tem um mezanino. Para ser sincero, é meio apertado lá em cima e eu não gosto muito dele, acho meio sinistro. Há uma sensação de vulnerabilidade em ter um mezanino, algo difícil de explicar, mas você entenderá ao final desta história. Tudo começou com um sentimento estranho numa noite depois do trabalho. Assim que eu entro em casa, a primeira coisa que vejo é o mezanino e sinto que algo às vezes me observa lá de cima. No começo pensei que era cansaço, mas era diferente. Nascia ali uma inquietação. Deitado na cama do mezanino olhando naturalmente para a entrada que leva à cozinha, às vezes antes de dormir sinto que alguém está me encarando da entrada. Em momentos assim tento ler ou dormir o mais rápido possível, desligo as luzes e uso apenas um abajur ao lado do travesseiro para ler. Porém, uma noite, um desconforto maior me tomou, senti que algo estava errado. Ouvi um barulho vindo de baixo e as luzes estavam apagadas, parecia respiração. Ao perceber isso fiquei paralisado de horror, meu coração acelerou temendo um intruso em casa. A atmosfera ficou pesada e opressiva, a escuridão parecia crescer. O som da respiração parecia vir de um ponto cego abaixo do mezanino. Consegui me convencer de que havia alguém ali com as costas contra a parede, fiquei encolhido segurando as cobertas em um impasse. O som da respiração parou repentinamente, achei que tinha sido minha imaginação, mas então ouvi o som de alguém subindo a escada para o mezanino, congelei de medo. Minha mente estava um turbilhão de medo e preocupação. Rapidamente decidi enfrentar quem quer que estivesse subindo. O som continuava, mas apesar dos longos segundos de tensão, nada apareceu. Então o som parou no topo da escada. Se alguém estivesse ali eu deveria ter visto. Fiquei confuso sem entender o que estava acontecendo, tinha certeza de que não havia intruso, mas então meu abajur se apagou e fui envolvido pela escuridão total. Perto do meu ouvido ouvi 3 palavras que me gelaram. Quem é você? Não me lembro de muito depois disso, talvez tenha desmaiado de medo. Quando acordei era manhã, não sei porquê, mas não sinto necessidade de buscar uma explicação para essa experiência. Estou pensando em me mudar, sentindo que isso pode ser apenas o começo de algo. Há definitivamente algo ruim no meu apartamento e não acho que suportaria se algo assim acontecesse novamente.